Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Hoje eu vou trazer aqui algumas explicações de como fazer transformações de unidades de medida de comprimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem lá em quilômetro, precisa ter a unidade em metro. A gente tem em metro, precisa ter em centímetro. A gente tem em centímetro, precisa passar para metro. Como é que eu faço isso? Né? Isso, tanto nos problemas de matemática, quanto de química, quanto de física, vai aparecendo cada vez mais na vida escolar de vocês. Então, vamos supor assim, ó, eu disse que uma tartaruga se deslocou 45 metros em uma hora. E aí, não vou fazer agora aqui a velocidade dela, mas eu quero dar a velocidade dela em quilômetros por hora. Então, eu preciso passar este 45 metros para quilômetro. Isso seriam quantos quilômetros? O que a gente pode fazer? Sora, vou fazer pela regra de 3. Não precisa. Não precisa. Porque eu sei o quê? Eu sei que 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, eu vou dizer que eu tenho 45 dividido por 1.000. Não é isso? Eu tenho 45 milésimos. Então, eu tenho 0,045. Porque, ó, são três casas após a vírgula. Então, eu 5, 4, não tenho, então coloco 0. Vírgula, 0. 0,045 quilômetros. Pronto, está feita a transformação. E se eu tenho assim, ó, Joana percorreu 1,2 quilômetros, ou seja, 1 quilômetro e 2 décimos de quilômetro. E aí, isso é o quê? Isso corresponde a 1 quilômetro e 2 metros? Não, é 2 décimos do quilômetro. E o quilômetro tem 1.000 metros. Então, isso daqui, vamos passar para metros. Como é que eu posso passar para metro? É 1,2 vezes 1.000. Quando eu multiplico por 1.000, eu preciso aumentar a ele 3 casas decimais. A primeira é esse 2. E depois, então, eu coloco mais 2 zeros, ó. É uma que já tinha. E depois tem mais esses 2. Então, 3 casas decimais. 1.200 metros. E se tem assim? É 1,5 km? Não, ó. É 1,05 km. Então, é 1,05 vezes 1.000. Quando eu for multiplicar para 1.000, eu estou passando para metros, tá, gente? Quando eu for multiplicar por 1.000, o que eu vou fazer? 3 casas, só que aqui eu já tenho 2. Então, vai ser essas 2, eu vou acrescentar mais um zero. Então, por isso que vai ficar 1.050 metros. Ó, porque aí dá as 3 casas decimais. Então, se eu tenho em quilômetro e vou passar para metro, eu multiplico por 1.000. Se eu tenho em metro e vou passar para quilômetro, eu divido por 1.000. Tá. E se eu tenho em metro e preciso passar para centímetro, por exemplo, 16 metros. São quantos centímetros? A gente tem que pensar. O quê? 1 metro são 100 centímetros. Então, quando eu for passar de metro para centímetros, eu vou multiplicar por 100 e não por 1.000. Então, ó, vai ficar 16 vezes 100. Passando de metro para centímetro. 16 vezes 100. 16 vezes 100 dá 1.600 centímetros. Sora, mas e se for o contrário? E se eu tiver assim,
240 centímetros. E aí eu quero passar para metros. Como é que eu faço? Eu faço 240 dividido por 100. Ó, simplifico. 24 dividido por 10 é 2 inteiros e 4 décimos. Então, 2,4 metros. Então, se eu estou em metros e vou passar para centímetro, eu multiplico por 100. Se eu estou em centímetro e vou passar para metro, eu divido por 100. É uma transformação muito usada. Ah, Sora, mas eu tenho quilômetro e quero passar para centímetros. Então, o que eu faço? Eu passo para metro e depois do metro eu passo para centímetro. Por exemplo, esse mesmo 1,2 quilômetros, ele é 1.200 metros. Eu já calculei aqui, ó. E se eu for passar ele para centímetros, eu vou multiplicar ele por 100. Então, ele vai ser 1.200 vezes 100. Ó. Ele vai ganhar mais 2 zeros, não é isso? Então, ele vai ficar 120 mil centímetros. Entendido? Se eu dei em centímetro e quero em quilômetro, é só fazer dividindo. Divido por 100, depois divido por 1.000. Ou, quanto que é 1.000 vezes 100? 100 mil. Então, eu posso multiplicar direto este valor por 100 mil, ou eu poderia pegar este valor e dividi-lo por 100 mil. Porque lembra que lá eu podia fazer os 60 vezes 60, que era os 3.600 da hora para segundo? Então, aqui, do quilômetro para centímetro, eu também posso fazer 100 vezes 1.000. Então, eu vou conseguir passar direto.